Olá, tudo bem? Graça e paz. Nós estamos estudando a Bíblia o ano todo, e lendo, como eu faço, né? Quase sempre todo ano. Ano passado não deu para fazer isso. E eu estou lendo a Bíblia o ano todo, né? Começamos com Gênesis e parei no livro de Josué. Aliás, desculpe, o livro do Deuteronômio. Eu vou começar a ler para a semana o livro de Josué, filho de Num. E a gente começa a ler a Bíblia, e eu particularmente, eu começo a ler a Bíblia, tem todo um sistema, toda uma metodologia para eu estudar a Bíblia. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia de maneira condensada, ok? Então nós estudamos a Bíblia e eu começo a ler o livro do Gênesis, né? A palavra Gênesis, Genéseo ou Gênesis, Bereshit, vem da palavra hebraica Eshit, que quer dizer começo, princípio, que fala da criação do homem, criação do universo, criação da vida, e fala sobre a queda do homem, o pecado, como o pecado entrou no mundo, ok? E nós verificamos que o Gênesis, ele fala da origem da vida, a manutenção da vida, a maneira pela qual ou na qual Deus criou o universo, ok? Então, Gênesis é um livro muito interessante e eu preguei sobre ele na congregação, sobre o livro do Gênesis, e é um livro muito interessante, não é verdade? Porque ele fala da origem do universo, origem do gênero humano, homem e mulher. É um registro histórico da origem do povo escolhido, não é? E começa com Gênesis, vai até o Êxodo, que quer dizer êxodos em latim, saída, partida. Fala sobre remete ao Monte Sinai, o Monte Horebe. Aí eu lembro ali as tábuas dos 10 mandamentos, né, o chamado Decálogo, né? E fala acerca das leis, da Torá, dos mandamentos, dos preceitos do Senhor. Fala do livro do Levita, né? Os Levíticos, ou relativo aos Levitas, fala muito sobre a palavra santidade, né? Os sacrifícios, os rituais, os holocaustos, o sacerdócio levítico, a comunhão com Deus. O livro do Levítico, ele fala acerca dos sacrifícios, né? A oferta pela culpa, oferta pacífica, oferta de ação de graças, oferta pelo pecado, né? Pecado da blasfêmia, pecado do adultério, pecado da pornografia, o pecado do sacrilégio, né? Não invocar o nome do Senhor, santo nome de Deus, em vão. E o livro de Números, né, que fala o livro das peregrinações de Israel, o vaguear de 40 anos pelo deserto, né, Aritmoi, o Bamidbar, do hebraico quer dizer Bamidbar, no deserto, ou Aritmoi.
É um livro, Números é um livro que tem um valor simbólico e espiritual, que conta a jornada, entre outras coisas. O livro de Números, quando a gente lê, conta a jornada de Israel, Deus como guia, que corrige, que disciplina o seu povo e cumpre as suas promessas. O livro do Deuteronômio, né, é uma repetição das leis dada pouco antes da entrada de Israel a Canaã, em que Moshe, com a idade de 120 anos antes de morrer, que passa a sua autoridade, a sua liderança para Joshua, né? Oxéia, Josué, filho de Num. Moisés estava com 120 anos. E ele escreve o Pentateuco, né? Os 5 livros, os 5 rolos de Deuteronômio. Deuteros, quer dizer segunda lei. Repetição das leis. E uma das coisas que Deuteronômio traz, além dos sacrifícios, dos códigos e leis de santidade, o livro de Deuteronômio, ele fala sobre trazer à memória, à lembrança, as promessas, os livramentos do Senhor e o modo pelo qual Deus livrou a Israel do Egito. E Josué, né, fala de recomeços, de recordar, relembrar, aliança, o pacto entre Deus e o homem, entre Deus e Moisés, Moshe, entre Deus e Noé, no caso do livro do Gênesis. E já no Êxodo, Moisés fala sobre a lei, a maneira pela qual Deus se revela, ou se mostra, ou se dá a conhecer pelo povo. Fala sobre a obediência, cuidado, fidelidade, adoração, culto a Deus. E Josué, né, o seu nome, né, Joshua, Oxéia, ou Jesus, Josué, significa Deus salva. Fala acerca da conquista da terra prometida e da divisão das terras. Quando Israel tomou posse, a terra que mana leite e mel, Canaã, tomou posse da terra prometida. E vem se desenvolvendo. De Josué eu diria que é o registro da conquista da terra de Canaã, terra da promessa, sob a liderança de Josué, e da divisão da terra entre as 12 tribos de Israel, né? Depois de Josué vem o tempo dos juízes. Então eu parei, né, no livro de Josué, a leitura bíblica anual, para mostrar que Deus ainda continua sendo Deus, né, e que dirige a história da vida humana. E a nossa vida está diante do Senhor, está nas mãos do Senhor. Então, está condensada aí toda a leitura que eu já fiz de Gênesis a Josué. Mais precisamente o livro do Deuteronômio. Semana que vem eu vou começar a ler o livro de Josué, dando prosseguimento à leitura anual da Bíblia, né? Os 5 livros, né? Chamado Pentateuco, os 5 rolos de Moisés. Gênesis, Levítico, Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todo um panorama, é uma leitura panorâmica e avançada que eu faço todos os anos, com profundidade teológica, leitura analítica bíblica. Não é fácil, é uma leitura condensada, não é? E todo anotado, e com todo ano a Bíblia se revela
grandes surpresas para nós nessa leitura bíblica. Eu convido você a ler a Bíblia comigo. Nós paramos em Deuteronômio. Então eu já li Gênesis, Levítico, Números, Gênesis, Êxodo, que fala da saída, do povo do Egito, do cativeiro, a peregrinação no deserto de 40 anos, ficaram 430 anos no cativeiro do Egito, 40 anos no deserto, e prossegue com Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, com Moisés, já com mais de 100 anos, morre e passa aí o seu cajado, a sua liderança, para Josué, filho de Num, para ser o líder da conquista de Canaã, a terra que mana leite e mel. E convido você a ler a Bíblia comigo, uma leitura teológica, analítica, uma leitura aí anual, bíblica, a livro, ou então você pode ler qualquer panorama bíblico, Eu queria indicar para você 2 livros aqui de panorama bíblico, muito bons, Tem esse aqui, aliás, 3, Curso Vida Nova, de Teologia Básica, Panorama do Antigo Testamento. Samuel J. Schultz e Gary Smith. Curso Vida Nova, de Teologia Básica, Panorama do Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento, tá? Volume 1, volume 2. E tem esse panorama também, já há muitos anos, quando eu estava fazendo seminário, já tem há tempo, Panorama do Velho Testamento, do pastor, médico, teólogo, presbiteriano, reformado, calvinista, Dr. Ângelo Gagliardi Júnior, da editora Vinde, Panorama do Velho Testamento. E também tem Henrietta C. Mears, tá? Henrietta C. Mears, Panorama Bíblico. Vocês podem ir às melhores livrarias evangélicas, ou você fazer uma leitura mesmo, como estou fazendo, capítulo por capítulo, livro por livro, tá ok? Curso Vida Nova de Teologia Básica, Panorama do Velho Testamento, o Antigo Testamento, de Samuel Schultz. A Bíblia toda, o Velho Testamento, está condensada aqui nesse livro, ou nesses livros, de panorama bíblico, e tem todo ele detalhado, lugares, nomes, tabelas, nome de lugares, nome de pessoas, teologia básica, teologia bíblica. Vale a pena ter esses comentários e esses panoramas bíblicos, ok? Deus abençoe e shalom, graça e paz. Convido você a estudar, a ler, fazer essa leitura bíblica anual comigo, ok? Deus abençoe.